Caninana de fogo, da captura à vida em laboratório. Segundo dados do IUCN, a espila de sulfúrios, tratada aqui pelo seu nome popular, caninana de fogo, pertence à família Colubridae. Não é uma serpente peçonhenta e, portanto, não tem importância médica. Ela habita principalmente regiões de floresta tropical preservada, ocorrendo em diversos países da América do Sul. Referente ao seu status de conservação, a serpente é classificada como de menor preocupação, por ter uma grande distribuição territorial e uma população relativamente estável. Como foi a captura da caninana de fogo que está no NOAP UFBA? Bom, quando eu vi a caninana, a gente tinha sido chamado pela comunidade local, falando que era uma pico de jaca, que a gente reconhece normalmente como uma espécie Lacus smuta, que é de importância médica. Então a gente foi buscando realmente uma serpente de importância médica. Ela estava numa região bem inclinada de um morro, então a gente se dividiu em grupos, um por cima e eu estava por baixo subindo o morro e eu vi a cauda do animal. Vendo a cauda, que ela estava batendo, fazendo um barulho, eu fui seguindo para ver se encontrava o corpo. E aí que eu vi a cabeça do animal, vi que não tinha fosseta loreal, não tinha nenhuma outra característica que indicasse ser uma lácteos ou qualquer outra serpente de importância médica. E aí que a gente seguiu para a captura do animal. Existe sim um procedimento, então, eu estava com um gancho, esperei a equipe descer com os pinções, para a gente poder conter o animal melhor, porque é uma região que facilmente ela poderia ter escapado. Então, a gente removeu o animal de uma área de colice que ele estava, usando o gancho e o pinção, trouxe para uma parte mais aberta, e como não era um animal de importância médica, a gente já tinha verificado isso, a gente fez a contenção de forma manual. Então, o corpo dela preso com os pinções, eu pressionei a cabeça dela contra o chão usando o gancho herpetológico e consegui conter o animal usando a mão. Isso só é feito, como eu disse, quando o animal não é de importância médica, quando a gente consegue averiguar isso e ter certeza, justamente para evitar qualquer tipo de acidente ou qualquer outra reação ali no local. Quais foram os primeiros cuidados com a caninana e como é a sua alimentação? Assim como todas as serpentes que chegam no NOAP, elas sempre passam por uma primeira avaliação. Uma avaliação clínica. Ela apresentava todos os sinais de vida saudáveis. Ela só tinha uma pequena intercorrência, que ela tinha um espinho, ainda estava nela esse espinho, causando uma pequena lesão, que de fácil cicatrização. A gente fez a remoção e usou pomadas cicatrizantes e foi mais rápido, não tinha uma continuidade com cavidade, por exemplo, que poderia ser uma complicação maior. Então a gente faz essa primeira avaliação. Em seguida, ela é encaminhada para outros exames complementares, como, por exemplo, exames de sangue, exames de fezes, suaves de cloaca, e são os primeiros cuidados, que, no caso da caninana, todos apontaram para a normalidade. Então, é um animal saudável. Ainda que seja considerada saudável nos primeiros exames, ela fica numa quarentena antes de ser implementada ao plantel. Porque neste período de quarentena, que dura entre 4 a 6 meses, a gente vai observar se esse animal vai apresentar sintomatologias de eventuais parasitas ou agentes infecciosos que ela esteja incubando ali até então. De agora em diante, a gente também faz avaliações sempre preventivas, mas os cuidados da manutenção dizem mais respeito assim, com a rotina deles. Então, o importante é ter um ambiente sempre limpo, ela tem que estar numa casa, como vocês estão vendo, com abrigo, com sempre água potável disponível. A gente tem que manter as temperaturas ótimas para evitar estresse térmico desses animais, como as outras serpentes. E, eventualmente, caso necessário, realizar mais exames. Ela passa por uma vermifugação também, porque vai ficar incorporada ao plantel. E, bom, a alimentação também, que é mensal, e a gente alimenta com camundongos. E ela come, a gente vai oferecer uma quantidade de camundongos que seja correspondente a 10% do peso vivo dessa caninana. Então, ela pode comer até uns 6 camundongos, né, por mês. Cada animal ele vai ter seu hábito particular também. Para a caninana, a gente costuma oferecer com pinção. Ela aceita melhor. Você já oferece direto na boquinha, ela já pega ali. Do que, como outras cobras a gente faz, que joga na caixa e deixa ela fazer a captura. Nesse caso, a gente tem notado essa preferência, mas isso também é individual do animal. Mas para todos, a gente oferece o primeiro
E aí depois que engole o primeiro, que a gente oferece o segundo, e também chega uma hora que a própria serpente dá um limite. Naquele dia ela só comeu 3. Poderia oferecer mais, poderia, mas ela recusou o próximo, então a gente para ali. Vai também de acordo com o apetite desse animal. Qual o comportamento da serpente no laboratório? Então, né, a Spilot sulphureus, que foi o animal que vocês puderam observar, que no popular é conhecida como caninana de fogo ou cainana de fogo, né? Assim, no dia a dia mesmo, ela realmente tem essa agilidade, se movimenta muito dentro da caixa, né, de um lado para o outro. E quando a gente vai realizar, então, essa manutenção da caixa, né, do ambiente em que ela fica, é uma das formas mais comuns, né, de defesa do animal que ela realiza é justamente o achatamento dorsolateral, né, do corpo, e ela também infla a região gular, né, que as pessoas no popular chamam de papo, para justamente se fazer parecer maior e tentar afugentar, assim, aquilo que faz com que ela se sinta ameaçada, né? No caso, nossa presença que vai fazer a manutenção do ambiente dela, né? Então assim, é importante a gente estudar sobre o animal, conhecer suas formas de defesa, como que ele se comporta, e também utilizar os equipamentos de proteção, né? Tanto o gancho, quanto também calça comprida, sapato fechado, para evitar o máximo possível de acidente. E nunca trabalhar sozinho, né? A gente sempre está em dupla, ou trio, ou mais, dentro do nosso laboratório. É isso. Fala do cacique Ramon Tupinambá sobre a importância das cobras para os povos indígenas. Bem, a gente fala de biomas, né? E isso retrata também essa questão da proteção da fauna e da flora aqui na região nossa, né? E a gente tem tido essa responsabilidade de poder preservar, né? E isso nos dá a condição de podermos ter várias espécies aqui, inclusive a caninana de fogo, né? E assim também a surucucu-pico de jaca, a jararaca, entre outras espécies que para a gente são seres que além da sua beleza própria que tem, né, expressa sempre essa condição de fazer o seu papel que é necessário, né? São caçadoras natas e tem toda essa condição assim de respeito mesmo, né, com a própria natureza que a gente tem. Então, cobra para a gente é sempre sinal de boa sorte e é esse caminho que a gente segue, né? Rastro de cobra no pé da imburana, pega esse caboclo que é cobra cainana. Rastro de cobra no pé da imburana, pega esse caboclo que é cobra cainana. Oi, pega esse caboclo que é cobra cainana. Então,